A gente começa com um destaque de Brasília. Integrantes da CCJ da Câmara se reuniram para analisar o pedido de prisão de Chiquinho Brazão, parlamentar expulso do União Brasil, acusado pelo envolvimento na morte de Marielle Franco. A gente chama então a repórter Janaína Camelo. Janaína, que acompanhou a sessão após muito bate-boca, não é, Janaína? Veio a solicitação de adiamento. Quais os motivos apresentados para esse pedido de vista? Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, os parlamentares dizem que não tiveram acesso aí à documentação da investigação, como, por exemplo, o relatório da Polícia Federal e o relatório também do próprio ministro Alexandre de Moraes por manter aí a prisão de Chiquinho Brazão. Então, essa suspensão, esse adiamento se deu aí na Comissão de Constituição e Justiça, né? Como você disse, logo depois do relator, o deputado federal Darcy de Matos, do PSD, apresentar o seu parecer favorável pela manutenção dessa prisão. Ele concordou aí no seu parecer a tese do Supremo Tribunal Federal de que a prisão preventiva do parlamentar do Chiquinho Brazão se deu aí pelo crime de obstrução de justiça em organização criminosa, que esse crime continuava a ser praticado. A gente separou um trechinho aí do que o relator disse ao ler aí o seu parecer mais cedo. Vamos ouvir. Considero presentes os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade, além de estar adequadamente fundamentada, meu voto portanto, pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada à unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Foram alguns ofícios, Thiago, apresentado aí por parlamentares da oposição ao ofício que foi encaminhado aqui para a Câmara dos Deputados pelo STF. Só lembrando que ontem o ministro Alexandre de Moraes enviou um ofício aqui para a presidência da Câmara comunicando sobre a decisão unânime da primeira turma do STF em manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Então, pela Constituição, também só lembrando, o deputado ele só pode ser preso aí pelo crime flagrante delito por crime inafiançável. O deputado Gilson Marques, que é o deputado do Novo, do Partido Novo, ele foi um dos deputados que apresentou aí o pedido de vista e ele justificou o seguinte, que a suspensão não seria para analisar o crime em si, mas sim a legalidade dessa prisão. Vamos ouvir o que ele disse. Foram 6 anos e nós precisamos decidir em menos de 1 minuto. E esse é o problema. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes, porque se hoje for votado na comissão, amanhã ele pode ser solto em plenário. Eu não concordo com a ilação de que o pedido de vista é para protegê-lo, porque dessa mesma lógica, eu poderia dizer que a votação é para protegê-lo. E aí, com essa decisão de suspensão, de adiamento desse pedido, dessa análise da prisão, né? Então fica decidido que essa análise, ela só volta a ser, então, essa prisão, ela só volta a ser analisada depois de 2 sessões no plenário da Câmara dos Deputados. Então, o que pode acontecer, Thiago, devido ao feriado aí de Páscoa, né? A gente dá na véspera de feriado, isso só pode acontecer na segunda semana de abril. E, Janaína, depois dessa sessão, quem falou foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. O que ele disse? Pois é, o presidente da Câmara, ele decidiu se pronunciar porque havia a expectativa aí de que isso fosse votado no plenário mesmo o mais breve possível. Inclusive, havia expectativas de que isso fosse votado hoje. Então, o presidente, ele se pronunciou, disse que é um caso sensível, complexo, mas que é preciso aí seguir o rito regimental. Vamos ouvir o que o presidente disse. É um caso difícil, sensível para todos nós. Não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, nós não estamos, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. Então, o rito é esse, sem nenhum outro tipo de especulação.
Pois é, Tiago. Então, só lembrando que o parlamentar Chiquinho Brazão, ele segue preso na penitenciária federal da Papuda, juntamente com o seu irmão, né, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, também o delegado Rivaldo Barbosa, aí, delegado da Polícia Civil. Tiago. Como você bem lembrou também, a gente está já no fim do mês, semana que vem é o recesso, né? Semana da Páscoa também, enfim, talvez só depois, e você explicou bem o período regimentar para que essa análise seja feita pelo Congresso. Você volta mais tarde, Janaína, até daqui a pouco. Eu já chamo os nossos comentaristas. O Cristiano Vilela está aqui nos estúdios e a nossa Dora Kramer também participando do Jornal Jovem Pan. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. Claro que a nossa análise para você é uma análise política, né? Como é que o Congresso se comporta ao analisar essa prisão? Já tivemos o adiamento, será que teremos outros adiamentos e esse pronunciamento também do presidente da Câmara para tentar amenizar um pouco um clima que pode se complicar lá para frente? Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou brevemente, mas no intuito de colocar a bola no chão. E ele falou coisas com sentido, porque é claro que a tendência, diante do clamor, do horror desse crime e tal, é a gente imaginar que fosse até pensei que fosse, sim, um rito mais célere. Agora, um pedido de vista é isso, não há que se falar em corporativismo. Corporativismo seria se houvesse uma votação para contrariar a decisão da justiça e soltá-lo. Ele continua preso e concordo muito com o que disse Arthur Lira, quanto mais tempo passar, pior fica para o deputado preso, porque outros fatos estão vindo à tona, os tentáculos dessa família Brazão, que vale dizer não é a única aqui no Rio de Janeiro, tá? Tem mais de 10 famílias políticas, muitas com ligações criminosas. Os tentáculos dessa família no poder público municipal e estadual vão sendo revelados, e eu acho que isso pesa quando voltar. Só não entendi porque o feriado na próxima semana, a partir de 1º de abril. Não tem feriado é agora, Sexta-feira Santa. Então, poderia, em tese, ser votado isso. Mas o passar do tempo e novas informações vindo à tona, isso conta em desfavor dele agora, nessa decisão sobre a manutenção ou não da prisão, e, eventualmente, numa futura decisão sobre cassação do mandato. Ô Vilela, boa noite para você. Acho que muita gente se pergunta por que é o Congresso que está fazendo essa análise, já que o envolvido é um parlamentar, e ele fica preso nesse período, a defesa pode tentar soltá-lo. Bem-vindo. Olá, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o deputado Chiquinho Brazão, deputado federal, tem, portanto, a chamada imunidade parlamentar. Ele pode ser preso, como, aliás, ele está preso, inclusive, mas essa prisão ela tem que obedecer a alguns critérios. Ela tem que ser referendada pelo Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados. Ela só pode ser feita em algumas circunstâncias, como, por exemplo, no caso, crime que seja inafiançável, para poder permitir uma prisão preventiva como essa. Então, esses elementos eles têm que ser analisados pela CCJ. Eu vejo que esse pedido de vista ele não está beneficiando em nada ao réu, muito pelo contrário, o réu está preso. Então, eu vejo que é importante que se caminhe na legalidade, mas a tendência, tanto política como jurídica, é que, de fato, essa prisão seja mantida. Não apenas pelos fundamentos jurídicos, mas especialmente pelo clamor popular que faz com que não haja outro caminho político, senão a manutenção da prisão do deputado. Dori, mais uma para você, então. Esse clamor popular, isso faz com que o Congresso se debruce de forma mais rápida, mesmo com esse adiamento que nós tivemos? Olha, eu acho que quando a gente fala assim, clamor popular, parece que o Congresso está sendo empurrado para uma direção em que ele poderia não querer. Não, eu diria até mais que é o reconhecimento do Congresso do que a gente viu, desse crime, de toda a dificuldade para a apuração, de toda a obstrução, de todo o entroncamento da política, do poder com o crime. Então, tudo isso faz com que o Congresso, a Câmara dos Deputados, que é uma casa da representação popular, às vezes essa coisa do clamor popular tem um sentido um pouco pejorativo, né?
mas eu acho que no caso não. É uma compatibilização de um sentimento que de fora em face do que de fato aconteceu e da exposição, da motivação da justiça e da polícia para a prisão desses suspeitos.